Bom Gravando. dia, pessoal. Rafael, tudo bem? O Grupo Realidades, ele começou em 2010 com a professora Silvia, então ele já tem 15 anos. Faz 2, 3 anos que a gente mudou de um grupo de pesquisa para um grupo de pesquisa e um grupo de extensão, né? Considerando esse papel na universidade. É um grupo que o nosso site, eu acho que ele é meio estranho, mas ele é um dos mais bem organizados com esse histórico dele. Então, a gente consegue ver as linhas de pesquisa anteriores, né? Atualmente, a gente está atualizando as linhas também, então, mais ou menos de 4 em 4 anos vão atualizando as linhas de pesquisa. Antes era coordenado só pela professora Silvia Laurentes, e agora é pela Silvia e pela Clarissa Ribeiro, que está aqui com a gente. O Grupo Realidades, então, ele já teve diferentes momentos, mas ele é bem focado em criações de obras artísticas também, que participam em eventos internacionais e nacionais, né? A gente estava vendo ali algumas das obras e acho que tem uma característica de trabalho também que vai mudando com quem está entrando na pós-graduação em artes O visuais. diálogo entre câmera e espelho. Essa é uma das obras dos Enigmas, que foi uma série que foi por onde eu conheci bastante o grupo, né? Quem começou no grupo, acho que não tem mais ninguém que começou, só o Dario, mas o Dario atualmente não está junto, né? Ele eu acho que talvez seja o mais antigo. Mas eu acho que é um pouco isso. Depois, se quiser conhecer um pouco das obras, é, acho que é interessante falar disso, de ser um grupo que integra quem está começando na iniciação científica com quem está no pós-doc, que nem o Sol, ou quem está no doutorado. Então, tem uma troca, é um espaço seguro de criação muito interessante e, como destaque, além das obras, tem um evento que é o Encontro de Grupos de Pesquisa, Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa, que a gente faz em parceria. Então, internacional e interinstitucional, com a Unesp, com outros dois grupos, que é o CAT, Ciência, Arte e Tecnologia, e com o GIP, que é Convergência entre Arte, Ciência e Tecnologia, da professora Rosângela Leotti, que é um grupo meio irmão que nasceu junto, que foi inclusive de onde eu vim, e conheci depois o trabalho da Silvia. Acho que é mais ou menos isso. Eu sou o Miguel, eu terminei o doutorado esse ano com a Silvia, falando sobre relógio de artista, sobre diferentes dispositivos e dinâmicas do tempo, de como lidar com o tempo em obras de arte e tecnologia. Legal, obrigado. Obrigado, Miguel, obrigado, Clarissa. Só então, aproveitando o gancho, falando um pouquinho de mim, eu conheci a Clarissa e a Leona no FILE, eu participei de um workshop e me interessei pelo Grupo Realidades, porque eu sou de São Paulo, mas eu moro fora do Brasil, faz 7, 8 anos, eu moro na Itália. Eu tenho formação em jornalismo, fui jornalista por 9 anos, mais ou menos, até eu resolver mudar de campo e fui estudar design de som em Roma. Comecei a trabalhar com audiovisual e depois, quando eu voltei para a Itália 7 anos atrás, resolvi, por questões da vida, seguir um pouco o caminho das artes aí, né? O design de som é bem audiovisual, bem de indústria, né? Bom dia, Márcio. Mas acabei fazendo um mestrado em arte aplicada por gestação, cultura digital e net art em Carrara, na Academia de Belas Artes de Carrara, que foi o que me abriu um pouco aí foi a primeira vez que eu estudei arte mesmo, então me abriu um pouco esse mundo que hoje em dia me levou para o doutorado, que eu faço na Faculdade das Artes de Brecha, um doutorado sobre o humanismo tecnológico e arte visiva, mais ou menos na relação entre tecnologia e linguagem, para ser bem amplo, né? Mas como a tecnologia contamina a nossa linguagem e bebendo um pouco ali na filosofia da linguagem de Wittgenstein, Flusser, sobre como a linguagem molda as estruturas da realidade, né? Então, acho que o grupo Realidades é bem consonante aí com os meus interesses, com as minhas pesquisas, e é muito, muito, muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo acolhimento e vamos nessa.
Muito obrigada, Rafael. Desde que a gente se encontrou no workshop no FAIO, poucos dias atrás, né, devemos dizer, fiquei muito feliz com a sua abertura, de fato, né, o interesse em conhecer, né, o grupo Realidades, né, o contexto em que a gente está inserido no CAP, que é o Departamento de Artes Plásticas, mas aí é muito mais assim considerado como artes visuais, né, que é mais aberto, mas tradicionalmente, historicamente, o nome ainda permanece como artes plásticas, né? E acho que talvez essa conversa possa também te dar uma ideia, né, mesmo que seja superficial, da cena, né, que ainda está sendo construída, né, da arte e tecnologia, arte digital no país. Então, acho que as pessoas que estão aqui não são pessoas que têm um vínculo único com realidades, mas elas transitam, né, também, como o Miguel estava dizendo, em grupos de outras instituições, em São Paulo, prioritariamente, né, na Unesp, tem uma parceria interessante, né, mais recente com o Instituto de Tecnologia, Instituto Mauá de Tecnologia, não sei se tem familiaridade com a instituição, mas basicamente cursos de engenharias, robótica, civil, opa, alguém aqui? E o Intel, né, o Sérgio não está aqui conosco hoje, mas é um projeto, talvez a Bruna possa, né, até convido a Bruna para falar do Intel, mas é um projeto muito interessante, experimental, com foco em inovação, que está abrigado dentro do campo da USP, né, e a Bruna faz parte desse projeto. Quer falar um pouquinho, Bruna? Acho que é legal, porque o Sérgio não está para falar junto, e daí você é a grande... Falar assim... Legal. O Intel é uma faculdade, na verdade, né? Ele é esse projeto experimental pensando na metodologia de ensino. Então, ele é uma faculdade de engenharias e ciências de dados, assim, então tem alguns cursos novos surgindo, mas a ideia geral do projeto é que tudo é ensinado com metodologias ativas e baseado em projeto. Então, a gente trabalha com o PBL, mas ele como se fosse um problem-based learning, né? Mas ele é um project-based learning. Então, a gente sempre está atuando em cima de projetos reais, com parceiros reais, e, enfim, o ensino é 100% ativo, assim, nesse sentido, né? E aí, eu sou professora de lá, e a gente está falando do Sérgio, que também é membro do Realidades, e ele é coordenador lá do Intel. Então, enfim, também estamos nessa recente parceria com o Realidades, né? E foi o Intel, justamente, né, através do Sérgio da Bruna, que abrigou o nosso último encontro de grupos de pesquisa, né, os grupos de pesquisa de São Paulo, aí, incluindo os grupos da Unesp também, que são parceiros já há muito tempo. Então, foi a 11ª edição, como o Miguel disse, e com todo o suporte da Bruna e do Sérgio. Foi muito, muito interessante, tanto por ter acesso à estrutura, quanto pelo carinho, né, e como fala, a gestão, né, que eles puderam trazer aí, contribuindo para a organização do evento. Foi muito interessante. Se tiver no Brasil ano que vem, quem sabe vem para, enfim, como convidado, né, para uma palestra, para contribuir também. Bom, acho que seria interessante a gente começar, então, a conversa mais direcionada para o Laser. Antes que a Leona se apresente, eu vou só compartilhar bem rapidinho, tá? A tela para apresentar o projeto para... Acho que talvez até para todos, né, de alguma forma aí. Bom. Então, eu organizo esses eventos que estão vinculados a Leonardo desde 2017. E tive o prazer de conhecer o projeto quando consegui uma bolsa da Fulbright para ficar com vínculo de professor ou pesquisador visitante de pós-doutorado na UCLA, em um grupo de pesquisa que é o Art Science Center and Lab. Era um vínculo entre o DMA, Design and Media Arts, e o Departamento de Química e Bioquímica, mas com foco bem grande, assim, na interseção com o CNSI, que é o California Nanosystems Institute,
que trabalha com, né, pesquisas em nanotecnologia, com bastante equipamento, bastante financiamento, e projetos, né, nos andares desse prédio aí, envolvendo cobaias, mas outros também não, só microscopia, microscopia em escala nano, muito, muito interessantes essas interseções, considerando, por exemplo, pensar, né, que a gente teria como construir algo assim futuramente aqui na USP, né, que tem toda a parte bem pesada aí de ciências, e trazer para o nosso departamento, que é né, artes plásticas, artes visuais, algo similar. Então, esses eventos que tem organizado, né, não mensalmente ainda, são parte dessa sementinha de algo que pode crescer e se transformar numa parceria maior que a gente construa dentro da Universidade de São Paulo, considerando, né, o aprendizado nessas outras estruturas fora do país. Agora está difícil, peraí. Não estava compartilhando, né? Peraí, estava compartilhando? Estava sim, estava sim. Peraí, vou voltar aqui. Aqui eu não estava conseguindo navegar na página. Por que será? Deixa eu ver. Try it. É estranho, tá. Aqui, estão conseguindo ver, né? Sim. Sim, então pronto. Esse é um mapinha mostrando onde tem esses círculos em amarelo, né? Os spots em que temos pessoas abrigando as Laser Talks, né, esses eventos. E, prioritariamente, no início, esses eventos eram organizados basicamente em cidades dos Estados Unidos, então, Califórnia e a região próxima a Nova York, e, posteriormente, algumas poucas iniciativas, né, a Gil Scott com um evento pioneiro na Suíça, e outros pontos aí, né, aparecendo ao longo dos anos, e a gente traz de forma pioneira aqui para Fortaleza, que é fora do centro, né, totalmente deslocado aí do centro-sudeste aí de produção de tecnologia e de conversas referentes à inovação, e um segundo spot no Rio de Janeiro e o nosso aqui em São Paulo, né? E temos também aqui, acho que está desatualizado, tem mais de um spot na China, então a gente tem Hong Kong e também tem o pessoal da Swissnex organizando as Laser Talks em Xangai, então aqui está desatualizado, só tem um pontinho, né? E temos aí na Austrália, a rede tem crescido muito nos últimos 10 anos, tá? Só para que vocês entendam aí como que esse evento que a gente organiza hoje também faz parte de uma conversa que é internacional e que tem, né, se deslocado desse eixo Europa, Estados Unidos, né? Então, a nossa iniciativa aqui é importante para que também, né, nos coloque em posição de levar o que a gente produz aqui, de compartilhar o que a gente produz aqui, ou as nossas conversas com esse público, tá? Então, fico muito feliz de tanto o Rafael quanto a Leona terem considerado, assim, de última hora, participar desse formato, né? Acho que é isso. E faz todo sentido para mim a conversa possível entre as perspectivas de vocês dois, e convido a Leona a compartilhar um pouquinho do percurso também, porque eu sei que a gente se apresentou no File, né? Mas acho que hoje é um outro contexto, você tem a oportunidade de falar um pouco mais do seu percurso como pesquisador, antes de falar basicamente do que você tem a dizer sobre a sua pesquisa, o que você quer colocar para a conversa hoje, Leona. Bom dia, primeiramente. Obrigada pelo convite para falar aqui. Feliz de estar aqui e tal. Meu nome é Leona Machado, eu sou formada em arte pela UF, sou nascida no Rio de Janeiro. Eu comecei bem cedo até, tipo, com 17 anos, acho, eu entrei na faculdade, e aí eu sempre tive meio que ligado a esse campo da multimídia, porque eu já mexo com eletrônica já há uns 10, até mais, anos, e eu comecei na parte da área da arte sonora, que é um tanto forte lá na UF, e isso me fez me interessar assim, por tecnologia cada vez mais, né? Pude adentrar mais, e alguma hora eu cheguei em algoritmos de escrita, e eu acho que foi isso que assim, me conectou pela primeira vez com o que eu vim fazer aqui no mestrado na USP, né? Porque eu acho que a pesquisa da Silvia, eu acho que é o motivo de eu estar aqui no Grupo Realidades e também sendo orientada pela Silvia, vem muito dessa
não sei, dessa familiaridade com a pesquisa dela no início, pelo menos nos anos 2000, assim, com os trabalhos mais voltados à escrita processada por algoritmos e também a pesquisa com linguagem. E depois que eu saí da UF, eu acabei entrando, acho que as lógicas de programação, elas me fizeram, assim, me interessar pelos fundamentos da computação mesmo, e eu comecei a explorar mais a eletrônica digital, que é justamente o que dá base aos computadores, por mais que eu explore isso a nível bastante rudimentar, assim. Então, meu trabalho hoje, ele acabou continuando nesse fascínio, de certa forma, que eu tenho pelos computadores, pela computação, mas, de certa forma, que eu saí de uma interface com algoritmos, eu saí de um campo da linguagem, exclusivamente, pelo menos escrita, e eu comecei a adentrar mais nesse campo de 0 e 1, processado pelos próprios sinais elétricos. E hoje eu preparei uma apresentação mostrando, acho que 4 trabalhos, são 2 que, assim, do período que eu estava na graduação e depois que eu saí da graduação, e depois alguns trabalhos mais recentes, que estão mais contextualizados com a minha pesquisa de mestrado. Enfim, também apresentando um pouco da minha pesquisa, eu pesquiso interseções entre gênero, tecnologia e linguagem. Então, a pesquisa teórica, ela, de certa forma, eu crio uma ótica um tanto lógico-matemática dos problemas de sexo, gênero e sexualidade, mas que eu acabo traduzindo de forma meio irônica na arte, porque eu me proponho a criar sistemas de representação baseados no próprio estudo das lógicas de representação de sexo, gênero e desejo. Eu vou compartilhar aqui para poder mostrar um pouco melhor a minha pesquisa. Fica à vontade, Leandro. Então, oficialmente, a gente começa a conversa aí. Obrigada pelo Laser Talks. Deixa eu ver. Está dando para ver? Sim. Bom, então, o primeiro trabalho que eu... Vou só pegar aqui para tocar a tela. Perfeito. O primeiro trabalho que eu vou apresentar, ele meio que... Assim, é muito o primeiro trabalho que eu tive, mais ou menos o que é a minha pesquisa hoje. Ele é um trabalho que eu me propus um duplo programa irônico, assim. Primeiro eu queria calcular, assim, o maior propósito é tentar calcular matematicamente o meu gênero, a partir de 2 percentuais para homem e para mulher. E para isso eu fiz uma espécie de uma performance contínua, assim, irônica, que é a partir de 5 instruções, né? Que primeiro anote as horas, minutos e segundos. Segundo, anote quantos por cento se sente homem. 3, anote quantos por cento se sente mulher. 4, programe o alarme para 5 minutos. 5, quando o alarme tocar, repita o processo até dormir ou se cansar. Então, fiz isso umas 273 vezes. Então, eu fiz uma espécie de base de dados irônicas, assim, eu acho que foi uma espécie de programa conceitual para construir uma base de dados profundamente irônica, para mim, ao meu ver, e era um processo meio inconveniente, porque eu passava o dia inteiro botando alarmes de 5 minutos. E esse trabalho ele acabou virando uma publicação na revista Poiesis, lá da UF, muito por causa muito por apoio do meu antigo orientador, Luiz Sérgio de Oliveira. E ele é uma publicação que, assim, ela está lá na revista, e é meio estranho que quando você passa por ela é uma página enorme. Eu acho que ela mede o máximo que uma página de PDF pode medir, assim, pelo menos nessas bases normais de revista acadêmica. Então, ela tem, eu acho que 21 centímetros por 5 metros e 70, alguma coisa disso. E ela tem essas 3 listas, que a primeira ela foi escrita por mim, o trabalho é dividido em 3 partes, e a partir dela eu apliquei um método chamado, pronto, cadeias de Markov, que foi meio que, assim, uma espécie de método estatístico para conseguir imitar uma progressão estatística. Ele gera meio que o que chamam de um andar de bêbado, porque a sequência que ele vai gerando, que ele vai tentando imitar uma progressão original, é um tanto errática, ela vai sempre se desviando e tal, mas ela tem uma espécie de mímese ali, uma espécie de imitação de uma progressão. Então, eu tentei construir primeiro uma base de dados para criar uma imitação computacional dela, e a partir dessas matrizes que eu crio com as cadeias de Markov, eu consigo tirar uma espécie de autovetor, uma espécie de valor absoluto do meu gênero, que ele em si é muito irônico. Ele, ao mesmo tempo que é um valor
complexo, então ele não está preso a um só valor, mas por uma ironia do destino, a maioria dos valores dá 0% homem e 0% mulher, que nunca foi um valor que eu anotei, mas que, de certa forma, é uma ironia que meio que voltou contra mim mesmo, nessa profunda ironia do próprio trabalho, e que, na verdade, a razão matemática disso é muito mais em razão de ter uma amostragem pequena, e ele acabou tendo o autovetor ali no zero, mas que, para mim, faz parte ali de uma ironia do próprio trabalho, que o próprio trabalho levou o programa dele a isso, que era um programa de descobrir meio que matematicamente o meu gênero. E ele também vem com... Ele tem essa parte que é uma parte mais escrita, assim, que foi uma tentativa minha de tentar analisar logicamente o gênero. Então, aqui ele é uma tentativa lógico-matemática, por isso que eu acho que é muito a base da minha pesquisa. E, sei lá, eu estava lendo Wittgenstein na época, li o tratado, sei lá, estava louca lendo o tratado, tentando entender, assim, o tratado do Ludwig Wittgenstein, e eu tento criar uma espécie de refutação da binariedade de gênero e lógica que acabou virando também essa apresentação lógica, essa abordagem lógica dos problemas, também acabou virando uma coisa da minha pesquisa que eu utilizo hoje mais na dissertação. Aí, depois disso, também, assim, ainda na lógica de algoritmos, mas aqui eu estava meio que... Eu tinha acabado de sair da graduação, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz, e ele é um site que... Ele exibe, né, o vídeo, quando você entra, você vê o vídeo da sua câmera frontal, então é uma espécie de espelho, ele fica gerando uma legenda em tempo real. Entre o gerar dessa legenda, que é feito com o algoritmo, uma API do Google, se eu não me engano, e a exibição dela, tem um algoritmo ali meio que escondido que inverte os gêneros das palavras. Então, se você fala, ele é um homem, aparece ela é uma mulher, só que com ela, uma e mulher, marcado em azul, porque ele marca com a cor referente ao gênero original da inversão. Então, toda vez que você fala ela, aparece ele em rosa. E aí tem essa brincadeira de inversão que veio muito, assim, eu acho que da minha própria experiência como pessoa não binária e tal, as restrições da linguagem por serem binárias e também todo o jogo de linguagem, de certa forma, que está envolvido nisso, de tentar acertar o gênero ou errar o gênero, que aí, para mim, vem uma dimensão do jogo diretamente, porque existe o acerto e o erro. E a brincadeira desse algoritmo é justamente um tanto sabotar a linguagem de gênero, de certa forma trazendo atenção a essas flexões gramaticais que passam desapercebidas por uma pessoa cis, mas que eu acho que é muito recorrente para pessoas trans, principalmente no momento de transição, esse jogo de linguagem que diz respeito a acertar ou errar desinências de gênero. E aí aqui tem alguns prints do trabalho. O primeiro ali era lendo As Guerrilheiras, de Monique Wittig, que é um livro que está muito ligado a essa pesquisa, porque é um livro que ela meio que faz uma inversão dos gêneros gramaticais, do padrão gramatical de gênero. É um livro dos anos 69, se eu não me engano. E ela tem vários outros ensaios sobre... que ela foi uma teórica do feminismo da segunda onda e também escritora. E ela, para mim, é muito importante, pelo menos na parte da teoria, da pesquisa e tal, mas também como inspiração na literatura dela. Aqui eu estava lendo... Aqui são algumas capturas que eu fiz lendo, mas se vocês quiserem acessar e testar o site, é só botar esse endereço, realtimetransfobia.com.br. Aqui lendo a História da Sexualidade, do Michel Foucault, e aqui Investigações Filosóficas, do Wittgenstein. E aí é interessante ver como o gênero vai se invertendo e vai meio que quebrando a lógica, a própria frase para de fazer sentido em algum momento, mas é um pouco dessa brincadeira de sabotar a própria fala, porque tem um pouco de uma dinâmica de confissão em frente ao espelho. De certa forma, vem o que você fala ali, você vê seu discurso sendo sabotado, e quando eu exibo isso em alguma exposição, é interessante também que pega conversa de fundo, e as pessoas acabam olhando para o trabalho quando elas veem sua própria fala ali meio que sabotada na tela. Indo para o próximo trabalho, que eu fiz durante uma residência na Casa da Escada Colorida, lá no Rio de Janeiro, por quase um ano, e ele foi o principal trabalho assim, que está mais ligado à minha pesquisa atual. Eu parei de usar algoritmos, eu parei de tentar usar o computador diretamente, por até uma razão prática sobre exposição e tal, que eu vi que eu não gostava muito da presença do computador ali, eu também não gostava de esconder algo,
Então, queria, pelo contrário, deixar todo o circuito à mostra, fazer uma espécie de computador ao avesso. E aí eu comecei a estudar eletrônica digital, eu voltei para eletrônica, que foi algo que eu meio que parei durante a minha graduação para me focar na programação. E esse interesse pelo código, pelo 0 e 1, e até por uma espécie de analogia ali, metafórica, de certa forma, entre o azul e rosa, ou o homem e a mulher, e o masculino e feminino, ou seja, aspectos, elementos binários de um sistema binário de gênero com o código binário dos sistemas de computação. Então, aqui eu exploro justamente essa dinâmica de 0 e 1, mas mais diretamente a nível do circuito. Esse daqui é uma espécie de circuito que eu monto diretamente na parede, com placas de prototipagem. Todas as ligações estão ali expressas, nada está escondido neles. Eu utilizo 2 timers, eu, na verdade, utilizo um timer e portas lógicas, e eu faço a combinação desses sinais. Então, são sinais binários que ficam sendo gerados, ele fica alternando de 0 e 1, são vários timers diferentes, vários osciladores, e a partir dessas combinações surgem padrões pseudo-randômicos. Eles não são randômicos de verdade, mas que pela combinação ali ser um tanto discreta, porque mesmo estando tudo à mostra, você não consegue entender exatamente como o sinal está sendo processado, se você não tiver toda a documentação, mas que se você tiver toda a documentação, você tem um sistema puramente determinístico, por mais que ele pareça indeterminado. E aqui é uma outra montagem que eu fiz no Centro de Artes da UF. Eu separei até um videozinho, que eu acho que dá para ver o trabalho funcionando. Aí, pronto. Ele tem essa dinâmica de ficar piscando e tal, e é bem literal a tradução, cada 0 é um rosa, né? E cada 1 é um azul, então quando o LED está azul, ele está em 1, quando ele está em rosa, ele está em 0, e é um sistema binário que fica gerando sinais aleatórios. E isso daí também é um dos meus interesses quando eu mexo com computadores e, enfim, porque eu uso sempre o computador, ou de certa forma a computação nas minhas obras, é muito por esse caráter de gerar resultados espontâneos, e esse daqui é o interesse por o que é aleatório, o que não é, e também isso conectado a uma leitura bastante estrutural de gênero, que pelo menos na época eu estava estudando Lacan e Lévi-Strauss, então tem muito a ver com essas lógicas discretas. Enfim, para mostrar o último trabalho, esse daqui só tem esse primeiro mesmo, que é o SGD, que é minha pesquisa mais propriamente do mestrado, que é um sistema de proposições lógicas que eu estou criando, que permite uma certa interface lógica e matemática, ele permite tanto uma álgebra booleana quanto uma aritmética ali envolvida nele, para calcular 0 e 1, e ele é um sistema voltado para criar verdades sobre sexo, gênero e desejo, por isso SGD. Então, a partir dessas 3 variáveis, eu consigo meio que fazer identidades verdadeiras, ou, sei lá, casais verdadeiros, enfim, eu estou pesquisando justamente como haveria ali uma tradução lógica e matemática, e como você consegue operar isso através da computação e da eletrônica digital, por meio de esquemas. Então, antes eu estava mais preocupada com uma espontaneidade, agora eu estou talvez mais preocupada com como uma verdade estrutural, como uma inferência verdadeira de sexo, gênero e desejo é formada, e como a gente pode calcular isso, e exatamente uma certa ironia por trás desse cálculo de por que calcular uma coisa dessa, e assim, é um pouco uma ironia com essa naturalidade que se dá a esses aspectos, mas também uma certeza que se tem sobre eles, uma, de certa forma, exatidão que a gente acredita ser, e se tem a certeza de sobre ser homem, ou ser mulher, ou não ser nenhum dos dois, e é justamente como essa certeza é formada, e se é tão certo assim. Esse talvez seja mais o aspecto irônico de pensar que, se é algo tão exato, poderia ser calculado por um computador, mas se pareceria mais um computador do que com uma pessoa. Então, esse daqui ele faz um cálculo que só é verdadeiro quando tem 100, que é uma codificação aqui, SGD, o sexo verdadeiro com gênero e desejo falso e tal, e ele também parte do mesmo princípio de osciladores, então fica alterando esses 1 e zeros. Enfim, aqui tem um videozinho aqui para acabar, que já passei 2 minutos, só para mostrar, porque ele é feito com relé, então ele tem barulhinhos, ele fica...
enfim, esse vídeo foi só para mostrar o barulho dele e tal, porque eu acho que tem toda essa materialidade da lógica também que eu penso, porque para mim não faz sentido excluir a matemática e a lógica a um campo puramente instrumental, cientificista, ou que vai para um campo puramente abstrato, sem nenhuma, assim, sem se importar com um uso condicionado à realidade, enfim. E para mim é justamente também entender esses tiques e a materialidade ali da eletricidade sendo percebida e tal, para mim também tem a ver com uma tentativa de traduzir ou tentar mostrar uma materialidade da lógica e da computação que fica um tanto escondida e transparente no meio de tantas camadas, assim, de uma caixa preta também. Enfim, eu acho que tem essa lógica de subversão da caixa preta também. E eu acho que é isso. Mas obrigada pelo espaço para falar aqui. Vou tirar aqui. Aí, pronto. Leona, é sempre muito interessante, adoro te ouvir falar. Parabéns pela fala aí, pela maneira tão clara como você trouxe aí nuances, né, dos seus trabalhos. Eu vou subir um comentáriozinho aqui, que aí fica textual também para quem está acompanhando. E desde a primeira vez que te ouvi, comecei a entender um pouco, né, das explorações com eletrônica, né, e lógica computacional, fico pensando no que você explora do entre, né, quebrando, né, desconstruindo aí o binário. E no trabalho que você apresentou, acho que foi o primeiro trabalho que você apresentou, né, o Real-Time Transphobia, que estava também na quinta mostra, então consegui experimentar, né, e é muito interessante. Pensei que talvez um layer a mais aí, né, uma exploração que considerasse o tom de voz como entrada, né? Então eu tenho uma voz mais grave, né? Quando cantava em coral era contralto, né? E contralto é uma voz feminina, uma voz mais próxima do masculino, né? Aquela transição, tem os sopranos, os contraltos, e são sempre mulheres, né? Então, é uma voz feminina, mas que se aproxima do masculino, e o tenor também né, é a voz mais feminina dos homens nas estruturas aí dos corais. Então, tem também, de alguma forma, um preconceito de voz, né? Às vezes, tipo, eu mesma, né, acordo com uma voz assim, e sempre tem alguém dizendo assim, nossa, fala o telefone, tá parecendo um homem, né? Então, tem essa, né? E se tem alguém que se identifica com o gênero masculino, acho que foi, não sei quem, tinha alguém comigo numa corrida realizada por um motorista vinculado ao Uber, e ele muito constrangido, porque ele tinha uma voz bastante, né, aguda, assim, e ele constrangido, e foi relatando que desde criança sofreu preconceito por conta, né, dessa voz, e de ligar e acharem que era uma mulher e tal. Então, sei lá, talvez a captura da voz com o microfone pudesse trazer algo entre o pink e o azul, né, e essas palavras ficarem aí mais nebulosas, enfim, divagando aqui, mas considerei que talvez pudesse ser interessante, e traz um pouco do que você trabalha no outro projeto com os LEDs, né, que não vai ficar nunca sei lá, o azul perfeito, o rosa perfeito, né, sempre tem essa variação por conta da variação da corrente elétrica, né, e talvez esse colocar o tom de voz aí numa versão desse trabalho, o Real-Time Transphobia é real-time, captura em tempo real de voz, e pode também trazer essa brincadeira que você traz com a variação nos circuitos de eletrônica. Eu adorei os comentários. Quando eu estava fazendo o Real-Time Transphobia, eu meio que estava muito pirada também na linguagem, eu acho, escrita, assim. Eu lembro de passar madrugadas tentando achar todas as ocorrências numa gramática lá de residências de gênero, para eu conseguir, tipo, traduzir aquilo para instruções muito burras para o computador, porque acho que por uma própria limitação minha, Sim. eu não usei IA eu nunca usei IA nos meus trabalhos, na verdade, em nenhum nível, porque eu gosto de computação da forma mais burra mesmo, infiel, você sabe? Aquele trabalho... Não é burra, é direto, acho, direto. Exatamente, eu acho divertido. Aquele trabalho, ele tem, sei lá, o código dele, se você vai olhar, tem milhares e milhares de linhas, porque eu fiz um código para escrever o código dele a partir de listas de palavras que tem... É como se eu tivesse duas tabelas ali, é um algoritmo muito burro, porque eu, na época, não tinha
não tinha tanto conhecimento de JavaScript para conseguir botar a IA ali. Uhum. Então, fiz Mas primeiro um acho que algoritmo... tem uma coisa de também artesania, eu acho, né? Que é também exatamente. o prazer do fazer algo que demanda Exatamente. inclui repetição, né? Eu acho que a gente tem também tem esse lado do trabalho do artista, que é também ter o prazer, né? Ter prazer no que faz e escolher os processos, quer explorar, né? Acho que talvez a não, IA isso tire bem mais de metade da graça do seu fazer aí. A graça tá justamente em ficar tentando... É isso. Eu acho que nessa época o ChatGPT ainda não estava muito popularizado, eu lembro de fazer esse código na mão, então foi assim, primeiro eu fiz um código em Python, e aí eu ensinei ele as desinências de gênero, e aí realmente eu usei Machine Learning, só que eu fiz do zero e tal, ele era um código que ele só sabia reconhecer classes gramaticais, eu fiz ele reconhecer classes gramaticais com gênero, e aí ele conseguiu fazer isso, e a partir dele eu fiz uma lista de palavras que consegue, tipo, usar no JavaScript sem usar nenhum machine learning, porque o processamento também está muito limitado. Então, tipo, quando você abre no celular mais antigo, ele não vai rodar, principalmente se ele tivesse qualquer machine learning ali envolvido. Então, também tem essa nuance, mas hoje em dia, com mais conhecimento, eu achei legal eu acho que também o trabalho ele se torna também acessível em diversos contextos. Lembro de, em 2018, ir para um evento na África do Sul, um trabalho simples com realidade aumentada, e as pessoas em Durban, elas não tinham, a gente foi fazer no centro cultural Bat Center, Centro Morcego, né? Espaço cultural, também tem umas outras interfaces aí com trabalhos com ONGs, e as pessoas não tinham nem internet como a gente tem aqui, era discada, né? Então, assim, o mundo não é esse mundo vendido do acesso a IA, da Blue, robozinho da Disney, né, que é quase um C3PO, né, o R2D2, sei lá. Enfim, não é, né? Isso não está no mundo, não. E tem muita gente que está com celular que não suporta nem videochamada, né? Não vai rodar nenhum aplicativo para realidade aumentada, se ela não vai rodar IA direito. Isso aí sei lá, é o mundo, né? A gente sai de São Paulo aqui, eu fiz essa viagem do Nordeste, da cidade de Fortaleza até São Paulo, nas vias, que é BR, né? Não tem sinal, então a gente não tem cobertura no nosso país, né? Não tem cobertura até Belo Horizonte, em Minas, né? No norte de Minas também não tinha cobertura, nem da Vivo, nem da Claro, nem da TIM, não tem, né? Então, tem essa conversa aí sobre a inteligência artificial vai roubar trabalhos de todos e está em todos os lugares, isso enfim, conversa para ninar a classe média em situações, em contextos aí muito privilegiados no mundo. Então, acho que seu trabalho é importantíssimo também por isso, por ser mais inclusivo. Eu tento fazer as coisas sempre em site, porque, não sei, até mesmo em site é um pouco difícil, porque eu lembro que para expor esse trabalho lá na UF, no Centro de Arte da UF, que é, sei lá, no bairro mais caro de Niterói, que é Icaraí, eles não tinham internet, Wi-Fi e tal, então foi uma semana para puxar o cabo e tal. Ele sempre é difícil expor esse trabalho, eu acho que também ele ficou lá meio em 2023, mas eu gostei da consideração sobre o tom de voz, porque eu acho que ele também está muito relacionado a experiências cães, essa questão do tom de voz. Sei lá, já li alguns, assim, teóricos e tal, principalmente para os masculinos, que falam muito sobre essa mudança de voz durante o uso da testosterona. Enfim, e também você tem toda uma espécie de técnica vocal meio que criada ali para, tipo, pessoas transfemininas, né, para, tipo, conseguir articular a voz, porque você não tem como mudar, assim, sei lá, não tem como deixar não dá. Tem, tipo, toda tentativa de colocar uma IA de voz, por exemplo, a Siri com voz neutra, né? Não é neutra, né? Exatamente. Fica quase piada, né? Piada de gênero, assim. Então, tem isso, né? Esse da voz é mais sutil, mas é bastante presente e forte. E eu acho também... Eu ia convidar o Rafael a começar, porque senão a gente vai sair do tempo. Exatamente. Né? E acho que ele pode também entrar na conversa e depois todo mundo entrar na conversa, porque tem, né? Estão juntos justamente para a gente conseguir fazer essas pontes, e aí vem Rafael com, enfim, liberdade para fazer o que você quiser. Se quiser contribuir aí, tipo, só com a fala, se você tiver
coisas para apresentar, quiser mostrar vídeos ou fotos, e fica à vontade. O espírito desse evento é trazer, tipo, conversas muito sérias, às vezes com bastante profundidade, mas de forma mais descontraída. Tá? Não, obrigado, Bem-vindo. Obrigado, Leona. De novo, olá a todos. Um prazer estar aqui. Eu vou, né, assim, me dando um pouco vou um pouco mais no improviso, tentar aí ser coerente, né, nas minhas escolhas, mas acho que esse assunto do low-tech, né, que eu acho que é uma coisa bem importante e contemporânea. Acho que tem, não, eu ia falar muita gente, mas não é muita gente, tem pouca gente olhando para isso, mas tem gente olhando para isso, né? Acho que tem aí algumas iniciativas bem interessantes e que conversam muito com os meus interesses, então me inspiram bastante, né? Falando com a Clarissa ontem um pouco, eu entendi um pouco das sugestões dela, agora conhecendo melhor o trabalho da Leona, já tinha dado uma olhada no site, mas consegui entender um pouco, acho que vou tentar trazer aí essas ideias, né, junto, né, e fiz umas anotações aqui também, e tem alguns pontos de ressonância, assim, eu acho que a questão eu gostei bastante quando você falou do real-time transfobia, né, da sabotagem, né, eu acho que essa palavra é uma palavra muito legal, muito importante hoje, e você trouxe de um jeito que é meio que um espelho da forma como eu uso, ou como eu busco usar nos meus trabalhos, que é a, é a tecnologia sabotando a linguagem humana, né? E eu geralmente faço ao contrário, mais ou menos, né? Eu tento sabotar a tecnologia para liberar a linguagem humana, que é um dos pontos centrais aí de uma das obras que eu vou falar daqui a pouquinho, que é Black Overflow, né? Que a gente falei com a Clarissa ontem, que eu acho que tem muita consonância, né? E tem um outro ponto também que é legal, que eu acho que é uma ponte aí, que é essa ideia de, você falou que você não gostava de usar o computador para não esconder algo, né? E eu lembro de um artista italiano, morreu há alguns anos, Giacomo Verdi, que era um cara que vinha do teatro e ele fazia umas peças de teatro com tecnologia, assim, anos 80, com videoarte, câmera, só que ele levava tudo para o palco. Então, ao mesmo tempo que você tinha a dimensão da projeção, do que estava sendo filmado, da historinha que ele estava contando ali em cima da mesa, você via ele com a câmera, a luz, contando, com o microfone, né? E ele tinha bem essa coisa, que ele falava que tinha que usar a tecnologia para revelar, né? Não para esconder, né? Então, revelar o que está atrás da tecnologia. E eu acho que tudo isso serve um pouco como introdução, assim, do meu modo de pensar, do meu modo de trabalhar, que vem um pouco ali também, né, uma novidade da cultura hacker, né, de, assim, você controlar a tecnologia para não ser controlado por ela, né, e, então, eu não preparei uma apresentação, vou aqui no share screen aqui das tabs mesmo do browser, mas tem um outro trabalho seu que você não citou, Leandro, que eu achei que é bem legal, que é o Manual do Passo a Passo da Criatividade, né? Como ser uma pessoa criativa do século XXI, que é mais ou menos sobre isso que eu falo em Slack Overflow. E quando eu estava vendo o seu trabalho, me lembrou um livro que mudou muito assim meu jeito de pensar. Não sei se você conhece, do Kenneth Goldsmith, né, Escrita Não Criativa, Uncreative Writing, que tem outro trabalho seu, que, se eu não me engano, agora eu tenho que puxar aqui no site, que você coloca isso em prática, né, que eu acho que ali tem alguns pontos de apoio bem legais, assim, de como a gente trabalhar a criatividade num mundo de cópia, num mundo de síntese, num mundo de não autorialidade, né, de não autorias, né. Ali o Uncreative Writing do Goldsmith de 2011, então é pré-AI, mas ele falava só do Ctrl+C, Ctrl+V, da vastidão de textos e possibilidade de copiar e recriar e sintetizar, né. Ele fala que
o autor, ele está, né, o criador mesmo de textos, não é mais um cara que escreve, né, que cria, mas é um cara que organiza as informações, que filtra, que parse, ele usa parsing, né, como um termo técnico. Então, enfim, acho que são esses pontos de consonância bem legais, aí entendi bastante a, a intuição da Clarissa em colocar essas coisas juntos, né? Vou começar aqui com o Slack. Eu quero uma window, essa aqui, daí eu vou trocando de tabs, e, enfim, vou explicar um pouquinho. Estamos nos vendo, né? Nosso eterno... Nossa, vocês estão vendo? Nossa, aqui, beleza. Enfim. Slack Overflow é esse trampo aqui, começando no meu Instagram, porque eu acho que eu consigo até fazer ouvir. É um trampo de 4 composições. Eu tenho uma parte da minha prática é de performance audiovisiva. Faço música experimental, basicamente drone music, né? E eu uso o Super Collider. Dentro do Super Collider tem um sistema que chama Drymoscope, desenvolvido por Dr. Magnus, um cara da Islândia, muito head do departamento de tecnologia lá, né? Vê se vocês conseguem escutar. Dá para escutar? Tá vendo o link aí? Acho que eu não estou escutando. Para mim tá. Mas, enfim, não é muito relevante, é só para vocês entenderem. Mas, enfim, Slack Overflow é essa ideia de... Eu peguei o Super Collider, né, e eu toquei ele por alguns minutos, dei REC, né, essa minha prática é bem improvisada, né, então eu fui improvisando até um momento em que eu levo a máquina em overload, né, então eu começo a ter essa mensagem de failure in server. Ele basicamente entra em Stack Overflow, que é um termo que diz, um termo de informática, né, que diz que você está mandando mais ordens do que a máquina é capaz de executar. Então a stack, né, a pilha de comandos, ela nunca abaixa, ela só cresce, e isso leva com que o computador bloqueie, né? Então, era mais ou menos essa prática. São 4 composições. Eu quis fazer esse formato de galeria mesmo, uma coisa meio... Vou mostrar aqui esse é meu filho. Aqui, assim, né? Sabe, bem aqui no final, aqui, essa telinha no meio. De levar para a galeria também um pouco do live code, um pouco da performance, fazer um pouco passar essas barreiras aí da formalidade aí você falou em black box, né, mas no caso aqui da white cube, né? Então, ela acompanha essa poesia que eu vou copiar para vocês, e que é justamente uma poesia sobre criatividade, né, sobre a identidade, aonde que está a identidade do humano, né, aonde que a gente existe dentro dessa relação com a tecnologia, né. No caso aqui, é bem falando de trabalho, porque eu estou estressando a máquina, né, a máquina que, em teoria, vai roubar nossos trabalhos e vai nos substituir, e, assim, por mais fantasioso que eu acredito que isso seja, estava dando uma pesquisada, tem uns números meio assustadores. Por exemplo, a Amazon anunciou que tem 1 milhão de robôs trabalhando para ela contra 1,5 milhões de humanos, né? Isso no começo do mês, fim de junho, né? A Microsoft falou que vai cortar 9 mil postos de trabalho até 2027, se não me engano, que é 4%, né? A IBM, que se posicionou como uma empresa AI first, né, que é basicamente o oposto da proposta do meu doutorado, né, que é o humanismo tecnológico, que é justamente colocar o humano no centro do loop, né? A IBM está colocando a AI no centro do loop, né? Tem, por exemplo, eu achei uma iniciativa interessante, que é a Klarna. A Klarna é tipo um PayPal europeu, não sei se alguém conhece, não é só europeu, mas eu conheci quando eu estava lá, e é para pagar coisas, né? Não é exatamente o PayPal, mas assim, ela processa seu cartão de crédito, faz
em 3 vezes, uma coisa que lá fora não existe muito. E eles abriram um programa de recrutamento de humanos, porque eles descobriram que o atendimento ao público feito por AI não era tão eficiente assim, né? Então, pelo menos por enquanto, para isso eles estão fazendo, mas eu acho que é uma questão de tempo também, né? A gente ter uma AI mais capaz aí de interagir, né? Só mais uns últimos dados, o World Economic Forum acredita que até 2027, 23% dos postos de laboro vão ter mudanças estruturais importantes, e a previsão deles é que vão ser criados cerca de 69, 70 milhões de novos postos de laboro, mas vão ser eliminados 83, né? Então são 14 milhões de postos de laboro laboro de trabalho que devem cair, e em contrapartida, a Goldman Sachs, né, defendendo o seu ponto de vista, acredita que a AI pode automatizar 300 milhões de postos de trabalho no nível global até 2030, né, o que vai aumentar 7% o PIB global, né, um bom negócio para eles, né. Enfim, então acho que o Stack Overflow fala um pouco disso, é de 2023, e ela traz um pouco essa ideia de fazer a máquina trabalhar por nós, né? E a partir disso encontrar o meu lugar, a minha identidade. É uma conversa com basicamente Mladen Slinovich, né? Que escreveu In the Praise of Laziness, que é não sei se vocês conhecem, mas enfim, é um artigo muito interessante dele. Ele que viveu no mundo soviético e depois foi artista no mundo pós-soviético, e ele fala, né, assim, eu que vivi nessas duas realidades, cheguei a uma conclusão que a arte no Ocidente é impossível, porque o artista no Ocidente, ele produz, né? Ele produz e ele consegue dinheiro com isso. O artista soviético, né, o artista no mundo comunista, ele não produz, ele é pobre, e ele pratica a preguiça, né? E daí ele faz a arte, né? Isso conversa com o Duchamp, né, que falava que não gostava, né, não queria trabalhar, o trabalho dele era não trabalhar. Tem, né, a obra do Orwell, né, como que chama, Sleep, né? Eu tenho algumas anotações aqui, 1963. Tem Guido Segni, que é um artista italiano, que recopiou esse Slinovich no Artists at Work, né, aquela obra em que o Slinovich faz fotos dele dormindo enquanto ele está trabalhando, né. Então acho que tem Hebe Franco-Mattes, né, Netes Artistas também, Sleep Mode. Eu nas minhas pesquisas lembrei do nosso glorioso Macunaíma, né, que era um herói preguiçoso do Mário. Então eu acho que em muitos momentos, né, assim, me vem em italiano, esfrutamento, a exploração do trabalho pelo capitalismo, né, foi pauta para obras de arte e discussões, né. Eu acho que a AI é só mais um passo nessa história. E eu acho que a Slack Overflow tem a ideia de falar sobre isso, né? Assim, de participar dessa conversação, né? Acho que era um pouco isso o que eu tinha por trás. E tem uma camada um pouco maior, né? Um pouco sobre camada aqui, que é essa ideia da minha próxima obra, que é essa ideia da codificação, né? Essa foto aqui do meu caderno, essa mesma poesia que eu mandei para vocês, mas escrito numa linguagem que eu chamei de Bixlang, que é o meu alias quando eu estou fazendo web coding, quando eu estou apresentando, e eu criei essa fonte, e na verdade eu criei primeiro a ideia, que depois eu transformei na fonte, que é essa ideia de soft encoding na minha cabeça, né? Então a gente, a Leona falou, e a gente
que lida com linguagem, código, né, tecnologia, acho que o código, né, o 01 e os scripts, eles têm essa linguagem que tanto os humanos quanto o computador entendem, né, e a gente está nesse momento aí de varredura de todo o nosso conhecimento. Então, isso aqui vem um pouco até da minha inspiração no picho, né, acho que a pichação tem essa coisa, né, de codificar a semântica e de criação de novas grafias, né? E então eu acabei brincando com isso, criando esse alfabeto que é assim, foi transformado em fonte. Ele é inútil, né? Ele é só estético, mas, por exemplo, quando baixando aqui, dá para ver esse mesmo texto aqui escrito, The Vision William Fisher Shared in Facebook Language Reality, que eu recomendo, inclusive, para qualquer pessoa, escrito em Lixlang, né? E foi o que eu usei para Slack Overflow também, para tentar tirar dentro dessa caixa preta hipotética que tem humano e máquina dentro, remoendo tudo junto, uma autenticidade nossa, né? Uma linguagem que a gente consegue ler, mas a máquina não, né? Assim, transformado em fonte, isso não funciona, porque as correlações ali entre o A é sempre o A, né? O código é o mesmo, mas a ideia de, quando eu escrevo pelo celular, por exemplo, eu substituo mesmo os ícones, né? Eu escrevo com outro alfabeto, e a ideia é criar um script que faça isso. Enfim, a gente entra em outras iniciativas aí de captura de AI Scroller, que eu acho que é bem legal, tem um pessoal desenvolvendo isso para colocar nos sites, né? Então, tipo, quando alguém entra no seu site, por exemplo, você entra no Lixt, então, tem aqui a tradução, mas muda os caracteres, né? Então, ali vai mudando a forma como a linguagem... Só que visualmente a gente ainda consegue entender, né? A gente ainda consegue, a capacidade humana consegue decodificar isso aqui, só que quando leva para uma AI preparada para trabalhar com letras, ela acaba não entendendo que o 6 é o G, por exemplo. Então, acaba perdendo sentido, que conversa um pouco ali com alguns trabalhos da Leona, né, de mascarar os sentidos, de, a partir desse mascaramento, encontrar outros, né. E, rapidamente, um último trabalho que eu acho que conversa nessa sequência, estou voltando aqui, desculpa, Shield Shed. Shield Shed é uma performance de live coding que eu me baseio eu entro numa página de jornal, por exemplo, e começo a desmontar ela, né? Então, vem um pouco da minha experiência do jornalismo, da ideia de mídia de massa e padronização e controle das estéticas e das semióticas, né? Através da informação. Então, é uma ideia de hackear o sistema, né? Que eu falei, de você entrar na estrutura para revelar, né, a essência humana, né? Então, está mais ou menos em conversação ali. Então, sabotando, né, o grid, sabotando o layout, sabotando as ideias, os conceitos de design, sabotando as informações, que eu vou evoluindo essa performance também com os meus drones, porque eu acho eles muito bonitos, e vou levando um pouco essa narrativa de tomar conta, se apropriar do espaço da mídia, né, se apropriar daquela informação. Só uma ressalva, isso aqui é feito no local, né, então acontece só dentro do meu computador. Se você acessar o site simultaneamente, você vai ver a versão original. Não estou realmente hackeando o site dos jornais, né, e vou meio que adaptando as mensagens, as linguagens, né. Então, por exemplo, quando eu me apresentei aqui na
Esse aqui é na Espanha, né, em Barcelona, eu usei o Edmundo. Quando eu fui para, aqui era na França, eu usei Le Monde. Aqui não tem foto, mas quando eu apresentei em Berlim, na Itália foi o La Repubblica, em Berlim foi Der Welten, né, Der Welt. Enfim. Tá faltando hackear o The New York Times aí, tá maior polêmica aí, né, que estão negociando os dados já, né, com a OpenAI, então acho que traz até um layer a mais aí na conversa, né? Desculpa interromper, mas foi só para não esquecer depois de dizer isso. Eu hackei esse aqui também, o Le Monde, quando ele falou mal da Fernanda Torres, daí eu achei legal falar mal dele. Enfim, então, eu acho que traz essa... Deixa eu parar de interromper, que eu acho que não tem mais nada de interessante para mostrar para vocês. Enfim, eu acho que tem um pouco dessas consonâncias, assim, né, das minhas obras, né, da conversa também com a minha pesquisa. A minha pesquisa é um pouco mais em AI, a parte do PhD, ainda está no comecinho, mas vai um pouco também nessa ideia da Leona de ver como a AI trabalha a linguagem, né, e como ela padroniza isso, como ela padroniza os nossos esquemas de pensamento, né, voltando para Wittgenstein, voltando para Flusser, essas estruturas do real, né, e que acabam sendo, né, puxando também o Franco Berardi, né, o Bifo, aprisionando a linguagem dentro da tecnocracia, né, das estruturas tecnocratas. Eu acho que era mais ou menos isso que eu... Então, acho que, dando uma revisada aqui nas minhas notas, acho que sim, acho que é um pouco o direcionamento da minha pesquisa mesmo, da gente encontrar através dessa mistura, que eu acho que é irreversível, né? Acho que a nossa única saída é através, né? O único jeito de sair é passar por isso e entender como navegar nesse novo ambiente, né? Eu estava terminando um livro recentemente, que é o Hipnocracia, que ele né, Jean Shui-Chun, na verdade é falso, né? Ele é feito por um italiano, Andrea Colamedici, que ele fez com o ChatGPT, inventou esse pseudônimo como se fosse um discípulo do Baudrillard, né, do simulacro de simulação, justamente, e ele traz um pouco essa ideia de que a gente tem que entender que o nosso real, não existe mais real e simulação, né? É tudo real e tudo simulação ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que aprender a navegar nessas esferas de realidade sem perder a conexão com a materialidade, sem perder a conexão com a virtualidade, né? Assim, então, eu acho, enfim, é mais ou menos nessa direção que a minha pesquisa vai, que eu tento colocar os meus trabalhos. Enfim, é isso. Obrigado pelo espaço. Por favor, comentem, perguntem. Muito obrigada, Rafael, percorrendo aí não só, né, os seus trabalhos, mas você também trazendo todas as referências aí, né, com que você dialoga. Acho que todos aqui aprendemos muito. E o que me fascinou, de fato, aí, quando fui percorrer os trabalhos aí no seu site, né, para conhecer um pouco da sua produção e de onde você observa, né, essa proximidade com o picho mesmo, com a pichação, sabe? Mais do que uma ideia da atividade do hacker, né? Tem essa força das ruas, eu acho, né? Não sei se já fez pichação, né? Se fez parte desse universo aí, mas é uma geração próxima da minha, acho que a gente... foi um momento em que a classe média, talvez, aí, né, no mundo inteiro, também foi se aproximar desse universo, que era muito o universo da periferia, né? E também com embates, né? Tipo, não é o lugar da classe média, né? É o lugar da periferia. Porque os jovens aí, né, hoje já nem tão jovens, né, já são senhores, aí galera, sei lá, 60 a mais, aí foi pichador, né? E
e vem para os bairros aí no mundo todo, em Londres, em Milão, sei lá, em Roma, em São Paulo, no Rio, a galera da periferia pegando o busão e parando para poder colocar, e tô aqui, cara, eu existo, né, e pichando, e essa pira de vou subir naquele prédio lá e correndo o risco e colocar a marca, né, e numa linguagem que é, como você está dizendo, codificada, com códigos muito específicos para que ela não seja compreendida, né? Acho que naquele documentário Picho, quando assisti, foi muito interessante, e foi produzido aqui, e quem me passou foi uma amiga de Amsterdã, que ela trabalhava no Film Museum, e falou, Clarice, você conhece isso, esse documentário? E dizendo aí de meninos na periferia de São Paulo que eram alfabetizados nessas linguagens aí, que não conseguiam nem ler, né? Não lia para a escolinha, não lia português, né? Que é uma língua gringa aqui nesse país, a galera acha que é a língua, um apreço excessivo ao português, que é uma língua europeia, né? E desconsiderando um possível aprendizado do tupi, do guarani, sei lá, qualquer coisa que seja aí, que diz mais da nossa conexão com a terra, né? Muito pouco interesse em aprender essas línguas que vão trazer uma conexão com o território, com os rios, com as matas, com, sei lá, as paisagens, né, os fluxos, e priorizando uma língua europeia, excluindo a possibilidade de falar inglês até com algum preconceito, porque o português é a língua pátria, e o inglês é uma língua gringa, o holandês é uma língua gringa, o francês é uma língua gringa, e o português é, né, e o picho também é algo que causa muito estranhamento, né, já teve exposições em galerias, assim, em espaços culturais frequentados pela classe média aqui em São Paulo, trazendo pichadores, mas, ao mesmo tempo, acho que a força do seu trabalho, esse trabalho hackeando os jornais, né, com posição bastante crítica, traz esse impulso de tomar conta, né? Eu vou fazer parte, sim, esse território aqui é meu, esse lugar é meu, esse lugar não é o lugar da máquina, não, quem criou a máquina fui eu, quem criou a linguagem fui eu, fomos nós, né, os humanos, sei lá que seja aí, né, esses mamíferos, e a gente vai, sim, nós que somos os conhecedores, né, e temos todo o direito de subverter, de quebrar, de clamar, né, de lutar pela nossa presença, e você faz isso de uma maneira muito forte aí, de certa forma agressiva, né? Mas uma agressividade que é essa agressividade necessária para que a gente diga coisas que se faça ouvir, né? E que acho que é a grande ponte aí com o trabalho da Leona. Subi aí o link para a propaganda, né, da Blue, e acho que, vou parar de falar já, mas a Blue faz uma ponte interessante entre as pesquisas aí dos dois. É o robozinho, já viram, né, o robozinho aí da Disney, é tipo o C3PO, R2D2, então é mesmo para ser parecido com os robôs de Star Wars. Aprende ao vivo, né? Não vai ter isso de... A Leona estava falando, não, porque está tudo lá, linhas e linhas e linhas e linhas. Não, ela aprende ao vivo e é ela. Eles fizeram questão de... Acho que talvez por isso, são dois meninos, C3PO e R2D2. Não, mas é uma menina, Blue. Então, reforça gênero num robozinho. E um robozinho que vai funcionar, que vai receber pessoas na Disney, em Orlando, né? Muito bonitinho, mas por que a necessidade de dizer que é Blue e que é menina, né? Aí vai Blue e menina, acho que tem tudo a ver com o trabalho da Leona, porque é azul, mas é menina. E aí fica essa coisa, eu sei lá, não acessei nenhum Dali, um texto aí falando por que chama Blue e por que é menina, fizeram questão de dizer isso, né? E NVIDIA, junto com o Google Deep Search, né? DeepMind, desculpa. E Disney, né, que comprou a franquia, não sei se diz franquia, né, os direitos de Star Wars e tudo, né, então estão investindo muita grana, tanto para ter essa presença do universo Star Wars nos parques temáticos, como investir em produções, né, e é uma produção que, acho que influenciou todo mundo aqui, não sei, os mais jovens, aí, a Bruna, por exemplo, a Júlia, né, os meninos, o João, o Felipe também, mas pelo menos acho que a sua geração, a minha, a da Silva, do Gustavo aí, me digam se vocês também têm algum apreço pela saga, pela série. Com certeza, com certeza. Me lembrou um pouco também o Dali, né, que eu não assisti o filme, mas, e o Dali também era menino no seu... Isso, eu não sei se, eu não assisti o filme, então eu não sei se ele chega a encontrar, por exemplo, a Blue como uma personagem, porque o Dali também era Disney, Pixar, né? E, enfim, sim. Não, eu não tenho, assim, eu admiro muito Pichos, né, cresci em São Paulo, não tenho nenhuma atividade de rua nesse sentido,
Mas eu acho que é isso que você falou, né? A coisa que mais me pega nisso é a questão da visibilidade, né? Da identidade mesmo, e que são pessoas esquecidas, abandonadas pelo sistema, né? São pessoas que são exploradas ao máximo, como falou, não conseguem ler, e através dessa prática elas não só se afirmam, como se mostram, né? Marcam a presença dela na cidade, né? Eu lembro de uma fala que me mostrou muito, que eles falam: a galera quer que seja bonito, mas por que é bonito? Minha vida não é bonita, a cidade não é bonita, é tudo cinza, é tudo vertical. Então, é assim que né? É assim que tem que ser. Por que eu tenho que fazer uma coisa bonitinha? Minha vida é uma merda, né? Desculpa, mas assim, por que, né? Tava com o Felipe, acho que está aqui também enfim, está online aqui junto da gente, né? E ele está como, enfim, tá. Se quiser falar um pouquinho aí, Felipe, estava dizendo dessas conexões aí de linguagem, né, e também a partir do deslocar do centro também de São Paulo para outras regiões, né, e como isso acontece de forma desigual, né? Então a gente tem muito assim o Picho São Paulo, talvez o Picho um pouco Rio, mas essa presença também acontece nas periferias aí, como Salvador, né? E como é a presença dessas outras expressões. Por exemplo, tá o Rafael falando da cidade de São Paulo, né? Só prédios é feio, mas o que é também essa ideia do que é feio, do que é a presença da periferia em cidades como Salvador, por exemplo? Tem uma outra poética, tem uma outra maneira de navegar, tem outras periferias, né? Bom dia, gente. Acho que não dei bom dia, né? Então, Salvador, que eu não sou muito ligado no Piche, mas Salvador ela já tem uma característica muito colonial, por ser uma cidade mais antiga, né? Uma das primeiras do Brasil, talvez a primeira cidade grande do Brasil. Então, ela já tem uma característica que as pessoas já colocam como, vamos dizer, bonita por essa arquitetura colonial. Mas, ao mesmo tempo, engraçado, a arquitetura colonial que a gente coloca como bonita, que também é reverenciada, e ela tem uma presença, vamos dizer, histórica ou fantasmática da imagem da colonização, que é o Pelourinho, né? Até pelo próprio nome, do que significa Pelourinho, né? Do local de açoitamento, né? É também um local onde vai ter as maiores, não maiores, mas onde marca muito a presença da arte da periférica de Salvador, e que muito vai ser contextualizada pela mídia mundo afora, e até por o que aparece aqui mesmo, enquanto a arte de Salvador, né? O Olodum, né? Até em questões de teatro, o Bando de Teatro Olodum, o Ilejá no Curuzu, aí fica em outro local já mais periférico. Mas eu acredito que a arte periférica que vamos dizer, fica mais forte lá em Salvador seja a música. Aí a palavra de outra maneira, né? Apesar de existe o picho, mas eu acho que ela é muito mais forte aqui do que em Salvador. Mas aí também é um desconhecimento meu sobre o cenário do picho lá. Mas acho que em relação da linguagem, acho que a palavra e talvez o próprio teatro seja muito mais forte. Até para pensar como passou uma peça de teatro como o Paió, né, virou depois um filme, uma série da Globo, justamente pelo modo de falar, e até os comentários do diretor, né, da época do Bando de Teatro Olodum, que ele fala que o Paió, para ele ser um filme, foi preciso entender, ou foi preciso aprender o baianês da Globo, né, para chegar àquela... E assim, que nem é tão... A gente já viu baianeses piores na Globo, né? O do Opaió é mais tranquilo. Mas para vocês terem noção do quanto se coloca essa questão. Tem muito muralismo em Salvador. Eu estava tentando um pouquinho, Miguel, fugir Sim. desse muralismo, né? Que aí é uma higienização também do grafite, né? Quando é o picho, e o muralismo aí já é tentando controlar a galera que quer ir para a arte de rua, né? E dizer que tem que ser bem comportado, tem que ser
institucionalizado, tem que ser pago, tem que ser permitido, Não, né? não. Então, aí, acho que essa ideia aí foge completamente pelo menos toda a graça que existe aí na questão revolucionária ligada à expressão nas ruas, né? E pode falar, Rafael. Desculpa, só um parênteses. O meu cunhado, irmão da minha esposa, ele é grafiteiro, né? Uhum. E não é puxador, ele é grafiteiro, e assim, ele faz mural também, né, como trabalho e tudo mais, mas é isso, eu lembro que desde o começo que a gente falava, não sei o que, aqui vai pintar, ele está autorizado. Não vou pintar autorizado, não. O grafite é não autorizado. Não autorizado, é onde não Se pode. autorizado não é grafite. Não, aí não é, aí é... Diferente de mural, né, enfim, né, o mural é outro, né, mas tem essa coisa do grafite game. É porque aí vai nessa coisa do bonito, né? Vai para embelezar a cidade, é para a cidade ficar bonita. Eu vou deixar fazer arte de rua, mas é para ficar bonita, é para pegar uma empena cega aqui e fazer ficar bonito, né? É isso aí. E acho que tem a ver com uma discussão também que traz o Dimitri aí numa disciplina da graduação, que é o Luca, acho que também tá junto na chamada, porque o que você disse, Rafael, por que a gente tem medo do bizarro, do quebrado, do agressivo, né? Se as realidades são tão duras, são tão cruéis, se a gente tem tantas guerras, né? Tem a indústria bélica, né? A guerra é um negócio, o massacre é um negócio, é negócio mesmo, né? Sucatear as pessoas é um negócio, transformar todos em consumidores, né? Consumidores do que quer que seja, né? De linguagem de programação, consumidores de tudo, de novos aplicativos, de aplicativos para gerar coisas. Então, é muito agressivo, faz parte da agressividade do mamífero, né? Tipo, talvez até hormonal, se a gente volta para essa conversa dos hormônios, que vão regular, tipo, até a voz, né? E características A, B, C, D, sei lá, enfim, muita muito diversas. testosterona nas decisões, né? Que seja, né? Então é uma questão molecular, é uma molécula que está interferindo em tudo aí, né? Mas eu acho que o medo de discutir agressividade, inserir agressividade e o que é bizarro nos nossos trabalhos, nas nossas explorações, nos distancia da possibilidade de questionar essa agressividade, né? Questionar as estruturas de poder que estão por trás do estabelecer barreiras e limites e territórios. E aí a gente se considera sempre como bonzinhos, a prioridade é ser bonzinhos, tá sempre limpos, e tudo está sempre claro, e ser muito preciso, e todos estarem presentes nos lugares, nos horários, e cumprirem os horários e os ritos, e aí a gente não discute a nossa natureza, que é a natureza humana e a natureza dos mamíferos, né? E de muitos outros animais e presenças do vivo, há vegetais muito agressivos nas suas estratégias com químicos aí, né? Então, achei muito interessante você trazer essa ideia também da agressividade, da importância de colocar o que se considera como feio, como não pertencente, como errado, como ilegal, como... enfim, toda a estrutura do ativismo também hacker, aí, que é muito interessante. Não sei se a Leona quer fazer alguma intervenção agora. Eu posso falar um pouco, eu guardei alguns comentários também para a apresentação do Rafael. Queria agradecer primeiramente pela apresentação. E eu adorei primeiro que você já chegou trazendo o Kenneth Goldsmith, que realmente é uma referência que é engraçado ter. Eu acho que tinha encontrado alguém que tinha exatamente essa referência em comum, porque para mim ela foi muito a base de tudo que eu fiz desde a graduação. Eu lembro que um professor me apresentou o Kenneth Goldsmith a obra dele, né? Principalmente esse Uncreative Writing, numa aula, o Ricardo Basbal ele apresentou, e para mim meio que mudou, porque ali eu meio que me encontrei o que eu fazia em artes, porque eu estava meio perdida programando, fazendo coisas de escrita, mas não entendia muito como chamar aquilo, nem o que aquilo era e tal, e para mim foi muito central, e aquele trabalho, o Manual da Criatividade, realmente foi meio que o desenvolvimento disso. Mas eu acho interessante como você utiliza isso de uma forma muito diferente. Eu acho que você falou de uma imagem de espelho, eu acho aí perfeito, assim, realmente parece que a gente está no mesmo caminho, assim, só que, tipo, em direções opostas, talvez. Tipo, enquanto você procura a parte... exatamente, meio a parte lógica da máquina, né, e como isso traz uma verdade, talvez, sobre o humano. Para mim, parece quase o contrário, procura assim,
a parte lógica do humano, do raciocínio humano, e mostra uma espécie de falsidade nisso tudo, né? Exato. As estruturas não são assim, sabe? Não é possível que a gente utilize álgebra booleana para descobrir o gênero de alguém. E, enfim, Mas eu usa, acho né? que... Mas usa. Exatamente. Tipo, As AIs de existe... reconhecimento de face, né? De reconhecimento facial, usam álgebra booleana para decidir se é o Uhum. gênero das É pessoas. possível. E aí eu acho que também entra outra referência que é muito comum, principalmente naquele Lichtenstein, com o Wittgenstein, eu acho que, no fundo, a teoria dele de linguagem é um pouco disso, né? Tipo, no fundo, você também consegue reconhecer o gênero de alguém só por álgebra booleana. Você não precisa de uma mente, não precisa de um pensamento para fazer isso, para treinar isso. E, sei lá, a forma como você meio que sabota mesmo, né? Parece que, para mim, a ideia dessa Lichtenstein, pelo menos para mim, lembra quase uma sabotagem da teoria do aprendizado ali da linguagem no Wittgenstein, que você está treinando por reforço e tal, que você vai acertando e parece, principalmente nessas traduções, você sabota a própria forma como o computador vai traduzir aquilo no post no Instagram, mas eu acho interessante essa conexão que você faz com o espaço online. Ali no Shield Chat também, você traz ele diretamente para tanto um espaço meio de cênico ali, de apresentação, mas eu achei também muito elegante mesmo na galeria, assim, eu acho que você conseguiu um formato muito legal, que é o meu nervoso com o computador, é que eu acho que fica meio feio às vezes os computadores, mas ali ficou muito, muito interessante, principalmente com a parte escrita do lado, eu acho que a escrita, pelo menos a escrita meio que manual mesmo, para mim tem uma importância muito forte, e ela vai um pouco nesse lugar de códigos, né, de, não sei, assim, de padrões, de fontes que a gente meio que tem quando escreve com a nossa própria mão, né, mas que abre para esse espaço assêmico, mas que eu achei muito interessante que fica também nesse entre uma coisa assêmica totalmente, mas que tem um sentido ali por trás, que está codificado, mas que nas codificações vai perdendo sentido também, vai degradando. Então, achei muito legal o trabalho com linguagem. E acho que, voltando para o início da apresentação com o Slack, acho que ele é mais o centro da discussão, talvez, aqui. E você falou que tem toda... Você comentou, né, que tem todo esse princípio que vendem para a gente, de que essas máquinas das Big Techs, elas vão trabalhar para nós, né? Mas justamente ficou na minha cabeça quem somos nós, né? Quem são esses nós que não somos nós aqui. Exato. É um outro nós, né? Que elas trabalham, na verdade, para o Jeff Bezos, para as pessoas que estão lá em cima. Elas não trabalham exatamente para a gente, né? E vendem muito nessa ideologia, de certa forma, que, para mim, está muito ligada até uma ideologia de gênero binário, principalmente nesse caso aí da Blue, né? A Blue, assim, é porque é um desafio, né? Tentar, sei lá, construir uma IA que tem essa neutralidade para não ficar parecendo que claramente tem um enviesamento para colocar figuras femininas num lugar de assistência, assim. Mas eles tentam, de forma muito cínica, fazer isso, né? E para mim está ligado justamente porque para mim, a promoção, né, de ferramentas de IA, a promoção de ferramentas dessas Big Techs, para mim, além de tipo um plano talvez que fique assim, acaba formando realmente um plano de substituição do humano, para mim também é um plano que, no fundo, está muito a ver com o próprio plano de negócio deles, porque se eles não fazem a popularidade dessas IAs que eles mesmos mantêm, que eles mesmos programam, que eles mesmos fazem ser possível, porque, sei lá, recentemente estava lendo aquele Terra Arrasada, do Jonathan Crary, e para mim, dentro de, assim, é um livro com diversos argumentos, tem alguns que eu acho legais, tem alguns que não acho tão bons, mas que, para mim, realmente fica muito forte essa questão de que o complexo internet não existe fora de um mundo neoliberal, como a gente conhece. Então, para mim, é muito também uma espécie de esquema de negócio que chega num tema também que é o ócio, né? Que, assim, para mim, eu gosto muito da visão do Champ sobre uma espécie de produção antiprodutiva, assim, na arte, mas eu acho que também todo esse discurso cínico, que nem a Blue da Disney, ela cai no espaço de um cinismo que, para mim, lembra muito um livro que eu acho horrível, aquele Ócio Criativo do Domenico De Masi. Eu lembro que, cara, desde que eu li esse livro, sei lá, 6 anos atrás, desde então tenho raiva dele, porque, para mim, ele é a própria ideologia de um ócio, né, que, assim,
até então, até a contemporaneidade, o ócio era realmente totalmente antiprodutivo. Mas ele propõe um ócio produtivo ali, né, um ócio criativo, como ele tenta mascarar a produção, e que, de certa forma, ele entra, sim, em conformidade com toda a questão do gênero e da família, porque a desculpa dele é que o teletrabalho, né, e, assim, a gente vive hoje em dia numa dinâmica que tem o home office cada vez mais normal, e você vê que não é o que ele preveu, que o teletrabalho, na verdade, e a máquina, né, e a gente poder usar máquinas para diminuir nossa carga de trabalho, daria mais tempo, tanto para a gente, para nossa subjetividade, quanto para o convívio familiar. Então, você vê que, na verdade, tem um reforço ali de uma própria estrutura nuclear familiar, que você reforça papai, mamãe e eu ali dentro, o filho e tal, e que parece mais para conformar nesse sentido E de a estrutura de cuidado, né? Mas o cuidado inserido todo na cadeia produtiva, né? É o exatamente. cuidado, E, o assim, ócio inseridos todos na cadeia produtiva, é só isso. é claro que cuidado é importante, assim, tipo, principalmente um cuidado que não fique centralizado numa figura, tipo, genitora, sabe? Mas esse é o problema, o cuidado que ele promove é o cuidado da figura genitora e exclusivamente, praticamente, da genitora, porque em nenhum momento ele considera a criança fora de casa ou o pai fora de casa. Ele, na verdade, quer todo mundo dentro de casa para ter sempre esse brincar de casinha, brincar de família. Enfim, fiz essa volta enorme para falar que, para mim, toda essa lógica das big techs, assim, de isolamento, de colocar as pessoas dentro de casa e dentro dessa lógica de teletrabalho, de substituição e tal, tem muito a ver, para mim, também com o reforço dessas questões de uma subjetividade integrada em si, de você falar assim, eu sou eu mesmo e eu sou assim, e também que, essa é minha família e eu sou assim por causa deles, eu moro com eles, eu estou sempre com eles, enfim. Para mim tem essa questão assim que fica meio que me veio na sua fala. Enfim, eu acho que foi esse. E acho até, Leona, que para além, assim, para um layer além, né, falando dessas estruturas de poder, tem todas as estruturas legais, né? Então a gente está no momento que está se discutindo muito o que está em acordo com a lei, né? E a gente criando outras leis e outras regras, porque tudo que acontece está ultrapassando o que existe de lei, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa de não permitir que as coisas saiam dessas... Né? A lei é nem falar a palavra que eu um braço do poder, né? Dessas estruturas, né? Porque o poder vai criar essa estrutura legal, né? E aí, quando começa a escapar, porque o digital vai criar essa... né? Ele não é binário, na real, né? Então, ele vai, sim, escapando, e está muito difícil conter, né? Então, não sei até que ponto essa força do que é lei, do que não pode aqui, não pode ali, é permitido usar, você vai dar, posso dar acesso à internet para esse lugar, mas tem que ser tudo muito controlado, onde vai ter o satélite, né? E que empresas vão poder usar os dados, e sendo que estão todas já usando todos os dados sem nenhum aparato de restrição legal, né? Então, está muito difícil controlar, mas existe um discurso, isso está presente todos os dias, né? Em todos os podcasts, em todos os jornais, o discurso é isso, como controlar. E a gente tem a Inglaterra agora pedindo identidade, né? Para subir identidade, foto, para dizer quem você é, a sua idade, porque senão você não pode nem ler um jornal, né? Sei lá. E isso já em discussão nos Estados Unidos, alguns estados já tentando implementar algo similar. Estava contando para o Felipe que sabe qual é o jogo, que eu não vou lembrar o nome. Lembra, Felipe, está aí ainda? Eu estou aqui, só estou sem câmera. Tá, você lembra o jogo que a gente estava falando anteontem aí, que a galera tem pegado fotos do protagonista do jogo, que é desenvolvido por um japonês, e aí eles colocam fotos... Como? Death Stranding. Ok. E daí eles tiram foto do protagonista porque você consegue, com câmera, fazer o protagonista, tipo, sorrir ou ficar sério. E aí o software pede você sorrir e ficar sério, eles sobem a foto do protagonista e acessam o site, aí hackeando, né, subvertendo aí o sistema de controle. Mas então, controle e legislação estão juntos aí nessa tentativa de não deixar escapar do que é o conformado de acordo com as estruturas de poder. Desculpa interromper, participei também, assim, esses encontros do acaso, né, como o nosso aqui, de um lançamento de uma versão em português de um livro de um italiano chamado Alessandro Sbordoni, e o livro chama Semiótica do Fim. Ele publicou a primeira vez com o Institute of Natural Cultures, lá do Gert Levick, né? E daí um brasileiro foi lá, conheceu e ofereceu para a editora Sob Influência
para fazer, eles fizeram, enfim. E daí o Alessandro falou uma coisa que eu achei interessante, que é a AI, assim, né, mais ou menos, né, em poucas palavras, que a AI foi criada para conseguir girar a máquina mais rápido. Assim, é a máquina do capitalismo que chegou num limite de produção e geração de valor, e a partir da AI ela consegue ir além desse limite, né? E então acho que entra nessa, né, a gente é colateral nessa história. Eu acho que um pouco é legal a gente, pelo menos como eu vejo, né? E só que a gente é a única coisa que existe, né? Né, no rolê todo. Então acho que essa coisa do Silinovich, né? There's no art without laziness, né, da prática da preguiça, que eu acho que é diferente, né, do ócio criativo, porque ele fala, eu vou até mandar para vocês o link aqui, que eu acho que sei lá, isso aqui, esse é um texto curto que me inspira bastante, aqui para você. E foi, né? E ele fala em absence of movements, né? Total amnésia, né? E, que eu acho que é bem essa coisa da estase, né? De uma paralisia total, né? Tanto que ele se tira a foto dele dormindo, como no momento que ele está criando, né? Então é totalmente a ausência da cadeia de produção, né, da cadeia produtiva. E é dali, na minha poesia do Slack Overflow, né, tem aí There's no art without laziness, entre aspas, né, porque é uma citação direta dele, né, que é isso mesmo, né, assim, a gente tem que, na minha leitura, não só não produzir, não se preocupar com produção artística, né, mas a gente tem que se ausentar desse lugar, dessa cadeia produtiva, para a gente conseguir ver, né? E daí existe, né? Assim, como eu interpreto a visão dele ali, né? O artista, a arte, ela só existe a partir do momento que ela está fora dessa máquina, né? E então, é mais ou menos isso que inspirou esse trabalho e que inspira um pouco a minha prática, né, que a gente fala um pouquinho aqui, que é essa coisa do fazer, né, da gente, do fazer artístico, como ele fala, né, a preguiça tem que ser praticada, né, ele fala que não adianta você tem que praticar, você tem que ir melhorando cada vez mais na sua laziness, né, e você só faz isso fazendo, né? Você só melhora praticando, né? Então acho que tem essa relação da temporalidade, né? De você dedicar tempo do seu tempo de vida, da sua presença, seja online, seja offline, né? Nessa direção, né? Enfim, então, era mais ou menos isso que eu quis brincar, e essa conversa que eu quis participar com essas obras, enfim, mais ou menos com esse meu percurso. E posso fazer só um parênteses, que na verdade um convite, na verdade. Semana que vem, se não me engano, quinta-feira, daqui a uma semana, eu vou participar de uma conversa sobre guerra cibernética. Não é sobre isso que a gente está falando, né? Informação, controle, estruturas, capitalismo, na Galeria Metrópole, na Sob Influência, porque depois dessa conversa, conversando com os caras, eles falam, por que você não vem aqui, faz um som, e a gente fala um pouco dessas coisas. Então, a gente estava fechando a data ontem, deve rolar dia 14, às 18 horas, mas assim que eu tiver as informações mais estruturadas, um flyerzinho, provavelmente, que eles vão produzir, eu mando para a gente ficar isso, né? Exato, eu acho que é o segundo andar, na editoria, Sob Influência. E estão convidados, né? Assim, sempre um prazer vê-los. Obviamente, eu sei que 6 da tarde no centro não é fácil para ninguém, mas, enfim, vai ser mais ou menos nessa mesma linha aí. Muito obrigada pelo convite por abrir aí, né? Enquanto tiver informação, só passar que a gente compartilha no grupo, compartilha com os amigos aí. Mas disso também se pode convidar mais pessoas, sim, né? Sim, é totalmente aberto. Vai ter
a gente juntou com um lançamento de um outro livro que chama Informática do Oprimido, que agora eu não lembro de quem é, que fala sobre low-tech, sobre iniciativas de informática fora do centro do poder, né? Então, sul global, né? Enfim, então, essa ideia de reverter, eu não li o livro, né? Eu só sei do que eles falaram, depois eu mando direitinho aqui, e a Informática do Oprimido é por uma outra editora que é a Funilaria. Então, antes, o lançamento da Informática do Oprimido vai ser às 19, então a gente resolveu juntar, no mesmo andar da galeria, então vai ser um evento meio híbrido. Vou achar aqui, mando para vocês. E provavelmente, né, a gente se vê ali na quinta de manhã, né, que eu acho que vai ter o presencial, então acho que... É muito provável. Exato, eu reforço isso ali. E é interessante que você pode conhecer a Silvia também, quem não pôde vir hoje, né, participar, tem mais pessoas aí envolvidas, de repente o pessoal também participou do workshop, que né, tem para vir, os meninos estão em Portugal, né. Vocês estão aqui também, né, assim, eu, infelizmente, minha presença física é mais volátil, mas, sei lá, às vezes é umas relações legais, né, umas pontes, enfim, conhecendo gente aí que está mais ou menos no mesmo mundo. Eu acho que seria legal também abrir, né, né, tem um pessoal que tem certeza que tem algo a colocar, que a gente faz um fechamento, temos aí 15 minutos, né, depois a gente faz uma meia hora de reunião do grupo. Mas o interessante é que toda essa política de vamos todos ser substituídos por inteligência artificial, robôs e blá, 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 mas ao mesmo tempo tem essa política de pró-reprodução, né? Tipo, reproduzam-se ou morram, né? Então, precisa que a classe, tipo, mais desprivilegiada tenha filhos, porque quem que vai trabalhar produzindo os robôs? Quem que vai trabalhar na indústria, né? Quem que vai ficar aí de escravo digital, né? Precisa de escravo digital, como não, né? Quem que vai ficar aí por trás de toda a conversa, né? Então, ao mesmo tempo que diz que nós estamos nos tornando obsoletos, tem toda uma política também, né? Uma propaganda até de pró-reprodução, né? Para que a gente, as sociedades todas envelhecendo, né? O que vamos fazer com tantos 60 a mais aí, e tão poucos jovens para sustentar essa população envelhecida, e quem vai levar IA para frente, né? Então, Márcio, que participou do workshop no FAI também, e vem desse outro universo também do mundo além artes, né? O Gustavo está fazendo pós-doc, Miguel, Bruno, todo mundo, que eu estou vendo aqui na tela, tá, gente? E todo mundo que está online quiser colocar, fazer uma observação, contribuir com alguma referência, e, enfim, está aberto. Fica à vontade, Luca. Pode abrir, pode todo mundo abrir o microfone, não tem problema, não. Bom dia, pessoal. A não ser que tenha uma furadeira, como a Bruna disse, né? O vizinho com a furadeira já fica mais difícil. Mas todo mundo pode falar, Luca. E aí, pessoal, tô aqui sem câmera, porque tô no evento, então tá meio complicado de falar. Espero que não seja muito barulho de furadeira. Mas queria comentar que tanto no trabalho da Leona quanto no trabalho do Rafael tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que tem a ver com esse caráter, entre aspas, feio, né? De mostrar essa agressividade, de mostrar isso que é, assim, nada tá escondido, nada transparente, nada, né? A nossa tecnologia, né? Nosso mundo digital, a gente sempre quer deixar ele o mais transparente, mais bonitinho, mais agradável possível, o mais limpo possível, né? No Instagram você não consegue abrir link, né? É inferno pegar qualquer link no Instagram, porque ele quer fazer aquela coisa bem higienizada, você se manter naquela rede. Eu acho muito legal, tanto no trabalho da Leona quanto do trabalho do Rafael, tem essa coisa muito legal de, não, eu vou evidenciar essa natureza digital por trás, eu vou evidenciar, vou escancarar ela na sua frente, né? E dessa maneira que eu vou fazer minha crítica, dessa maneira que eu vou propor meu trabalho artístico. Eu acho isso muito legal e muito potente, né? Eu sou alguém que vem da computação gráfica, né? Em que a boa computação gráfica é aquela que fica invisível, né? E quando você mostra a natureza dela, a galera já fica meio, ixi, negócio feio, negócio falho, vale da estranheza. Então eu acho muito potente o trabalho de vocês, inclusive por esse comentário, né? Inclusive por essa questão que vocês têm. Valeu, Luca. Boas observações aí, né? Costurando as duas falas e os dois olhares. Muito, muito, muito bom. E interessante também dizer do que você faz, né? E como que você vê tudo a partir do seu esforço aí com a computação gráfica, né?
e muito, muito impactada aí também por todos os desenvolvimentos com inteligência artificial agora, né, principalmente nesse ano. Márcio, queria, tá caladinho aí, mas queria te convidar a se colocar, né, trazer um pouco do seu olhar aí. Márcio, tá mudo. Você tá mutado, tá sem áudio. Eu acho que ele tá tentando arrumar alguma coisa tá. no microfone. Ah, tá, microfone ruim, tá. Tentou, não rolou. Não rolou, tem problema não. Se quiser digitar alguma coisa, fica à vontade. E queria convidar o Miguel também para poder falar um pouco, tem uma interface com a sua pesquisa, né, Miguel? Você vai discutir tempo, eu sei que está lá mais um foco muito do relógio de artista e essas questões do tempo mais ligadas com a filosofia, mas ao mesmo tempo acho que tem sim uma conversa possível, principalmente com o trabalho do Rafael, né? Eu acho que totalmente. Eu estava pensando, antes de falar do Rafael, primeiro eu queria agradecer Rafael e Leona por falar mesmo, porque é só assim que a gente consegue realmente trocar, né? E eu estava pensando muito no que foge do binário, né? Eu defendi faz pouco tempo e o Cleomar, Leona, ele estava falando disso, como fugir de uma lógica binária para contabilizar o tempo. E aí eu estou tentando lembrar a palavra, eu estava aqui procurando, não achei. Eu vou procurar qual é o sistema que não é decadecimal, hexadecimal, não é? Eu vou procurar, eu estava procurando, não achei. Para tentar fugir de um tempo binário, porque o tempo não é binário, né? E essa questão de representar, que eu acho que liga vocês muito forte, eu achei incrível. Eu estava lembrando muito do trabalho também do Malva, né? Não sei se vocês já se aproximaram da pesquisa, mas achei que a pesquisa do Rafael, do Malva, assim, estava um negócio muito incrível. E eu não sei o que falar agora, porque eu estou realmente pensando em tudo que vocês estavam falando, e eu estava pensando muito nessa questão do ócio e do tempo de recepção das coisas, né? Da experiência estética, da experiência nas artes, e aí eu até botei lá o Byung-Chul Han, que ficou meio moda, os livros pequenininhos dele, mas tem um livro que é o como é que é o nome, gente? Acabei de escrever, esqueci. O Aroma do Tempo, né? E pensando também no que a Lauren trazia muito para o grupo, dessa questão de multissensorialidade e como a gente interpreta isso e como o pensamento maquínico disso também, né? E é isso, né? Essa relação com o robô, com a IA e com o cheiro, como é que é? Não, eu posso, desculpa, Miguel, eu acho, um pouco que eu ouvi do seu trabalho, mas, enfim, também falando em termos gerais, eu acho que a questão do tempo é central, assim, pelo menos para mim, né? Tanto a questão da prática da preguiça ou de qualquer prática artística, é uma negociação com o tempo, né? A gente precisa dar tempo, né? A gente precisa viver o tempo dessas coisas. E me lembrou, trazendo um pouco mais para a discussão da linguagem, eu falo muito de Flusser, né? E o Flusser, ele tem essa visão estruturalística, enfim, da estrutura da linguagem como criadora das estruturas da realidade, e eu enquanto estava falando, lembrei de uma provocação que eu mesmo, quando eu consegui entender o que ele estava querendo dizer, essa coisa me foi muito clara, porque ele, enfim, toda a teoria dele vem do fato de ser poliglota, e eu agora, morando muito tempo em outro país, a gente acaba, comecei a ver o português por fora também, né? E é muito legal, assim, essa experiência de você ver a sua língua mãe como um estrangeiro. E daí eu tenho por exemplo, um exemplo, né, que eu uso, que a gente fala, quando a gente não sabe alguma coisa, em português a gente fala, como que eu vou saber, né? Não sei, como que eu vou saber? Se eu falar isso em italiano, o italiano fala come faccio a sapere, né?
E se eu falasse em inglês, eu falo, how can I know, né? E seguindo as instruções do Flusser ali, eu entendi, assim, para mim, pelo menos para mim, o sentido é que na linguagem, no português, o saber é um caminho, né? Como que eu vou saber? Como que eu chego até o saber? Como que eu percorro esse percurso de tempo e de espaço para saber alguma coisa, né? Uma prática de caminhar até lá, enquanto no caso do italiano é um fazer, né? Como é fácil a sapere, né? O italiano e a cultura italiana é uma cultura muito manual, muito de criar, de plasmar, né? Eles usam muito esse plasmar a matéria, né? E no inglês é uma questão de possibilidade, não? How can I know? Ou I can or I cannot, né? Então, assim, né? Então, então acho que, pelo menos no caso do italiano e do português, o tempo ele é totalmente intrínseco nesse percurso, né? Então, assim, pelo menos para mim... Querendo ou não, isso tem um significado que é imposto pelo sistema, pelas empresas, e eu estava pensando na Leona, se teria um gênero, uma espera do tempo da resposta num gênero. De tipo, se é uma IA que é subserviente e que ela está fazendo tarefas, se espera que ela seja rápida, ou se é um telemarketing, e aí ele vai atender pessoas de terceira idade, está esperando que seja mais devagar, mas e isso, será que esse tempo de espera, o tempo de resposta, esse feedback, como se pensa isso, né? Uhum. Não, eu tenho muita vontade de fazer uma interação maior com a sua pesquisa, Miguel. Assim, eu até fico muito interessado quando você começar a linha de pesquisa, pelo menos pegar as referências, assim, porque, principalmente nesses trabalhos com eletrônica, todos eles têm a ideia de tempo muito, muito presente, e é justamente esse tempo que você falou, e por isso também fiquei interessada, um tempo que não é binário, né? Porque, assim, o tempo nos meus trabalhos, ele é uma das coisas mais binárias possíveis, porque ele é gerado por oscilação de 0 e 1. Delta time. É tipo um cada de relógio ali mesmo, tipo 0, 1, 0, 1, fica um pêndulo, né, de certa forma, e ele que dá a vida ao trabalho. Mas, não sei, para mim também tem... O tempo, ele ocorre, principalmente no autômato, que foi quando eu estava... Um texto muito central, assim, pelo menos para mim, o que foi muito central para conceber o autômato, foi na época que eu estava lendo os escritos do Lacan, meio que sem propósito, assim, só estava estudando mesmo, e tem um texto lá chamado O Tempo Lógico e a Asserção da Subjetividade, alguma coisa assim, que ele mostra ele faz uma espécie de experimento lógico, que ele propõe que tem 3 prisioneiros, e aí eles têm que sair, e assim, deduzindo qual é a cor do disco nas costas deles e tal. E assim, não vou me delongar nesse problema, mas a solução é justamente uma lógica temporal que sai dessa lógica incondicionada, que nem a gente tem a lógica pura, a lógica de primeira ordem, ela é toda... Acontece ali, tudo é tautológico, tudo é verdade lá dentro, e não depende do tempo. Mas ele mostra que você, na verdade, as lógicas que você chega para a asserção da sua própria subjetividade, ela depende de uma sincronia de compartilhamento de lógicas temporais com outras pessoas. Então, ele chega a uma reformulação do silogismo de Aristóteles, de certa forma, falando que você não vai chegar, por exemplo, Sócrates é mortal, todos os homens são mortais, logo Sócrates é um homem. Na verdade, ele chega a uma conclusão que logo, eu sou um homem porque tenho medo dos outros não me acharem homem, entendeu? Ele faz essa espécie de lógica que, na verdade, você compartilha um tempo, e aí é muito um tempo mesmo de gênero, de certa forma, que ele vê ali, porque é uma alternância binária, e esses papéis de alternância, principalmente na psicanálise lacaniana, tem a ver com uma binariedade de gênero e ativo-passivo, enfim, mas que tem essa questão de um tempo que há uma sincronia ali do gênero, enfim. E eu lembro que tempo era uma questão importante, pelo menos no meu TCC, assim, eu lembro de ler Bergson e tal, porque eu estava pensando nesse tempo da transição e tal, e é meio que esse tempo de atraso também, sabe? Mas, de certa forma, você vai lendo outras coisas e tal, você vê, por exemplo, no Halberstam, Jack Halberstam, ele fala de uma transição contínua, então você não tem um fim nesse tempo, sabe? É uma passagem de tempo que não é nessa cronologia teleológica de tipo,
vou começar mudando aqui as minhas roupas, depois vou tomar hormônio e depois vou fazer uma cirurgia, sabe, uma etapa totalmente teleológica de um tempo certo, de um fim certo. Enfim, eu acho que tem essas dinâmicas de tempo muito presentes ali, mas que elas ficam meio subjacentes porque ela está mais na alternância, sabe? Alternância binária, mas eu também fico muito interessada por desenvolver sistemas não binários, assim, eu estou tentando estudar assim, pelo menos a computação ternária, né, que eu tenho achado interessante, e que ficou esquecida, não é uma coisa nova, na verdade, os soviéticos fizeram nos anos 50 o computador ternário e não foi muito à frente, assim, porque, enfim, o padrão mundial é binário, então, para mim, na verdade, tem muito mais a ver com uma inteligibilidade, que para mim não é exatamente que o binário é a forma mais fácil de codificar a informação, mas para a gente, dentro de uma cultura binária, com uma formação dialética e tudo mais, um pensamento ocidental hegemônico, é mais fácil entender o tempo como uma alternância de um para outro, de um pêndulo de dois extremos, do que de outras formas, sabe? Eu acho que assim também ocorre com boa parte das verdades, das falsidades, do homem e da mulher, enfim. Acho que tem essa inteligibilidade binária aí também no tempo. E eu acho que entra na discussão também que o algoritmo simples, muito linear, né? E aí, quando a gente vai criar estruturas que nem o Rafael fez, que gera quase um léxico inteiro novo, e aí você vai trabalhar com algoritmos muito mais complexos. E aí a gente está falando de IA, aí já não é nem só complexo, a gente está falando de Big Data e tal, né? Tem todo assíncrono, né? Eu não consigo entender, juro. E são assim, tempos de looping. Programo tudo. É difícil para mim. Programo tudo certinho agora, essa programação aí. Acho que foi o Vinícius que uma vez falou de explicar espaço latente na IA, e como é difícil para a gente explicar o espaço. E aí, espaço latente? Pá! Né? E tem tudo a ver com isso, ao meu ver. Compartilhei um link aí, que acho que tem a ver com as suas leituras, Leona, acho que até conversando com o Felipe, ele falou, que a Leona estava lendo Lacan e tal, e também curti quando estava estudando um pouco de psicanálise de forma bastante superficial aí, essas leituras, e falando do estágio do espelho, né, o mirror stage, e juntando com o tempo lógico, né, que é bastante interessante. É um artigo bem breve aí na Medium, mas talvez te interesse aí, porque vai justamente ligar, né? Sim, com certeza. Justamente você estava ligando, né? Justamente você estava ligando, né? Bom, gente, acho que chegamos aí ao meio-dia, né? Era a nossa ideia fazer essa conversa aí de 2 horas, e depois ter um tempinho para falar de questões mais práticas aí do grupo Realidades, né? E queria agradecer ao Rafael por estar aqui e subvertendo essa lógica também do tempo para organizar eventos, né? Já tive que brigar com o pessoal da Leonardo, que são os responsáveis aí por gerenciar todos esses esportes aí das Laser Talks, porque se eu tenho uma ideia, tá o Rafael falando, a Leona lá já conheço um pouco, falei, nossa, tem tudo a ver, né, percorrendo os 2 trabalhos, e aí eu não queria perder a oportunidade de marcar o momento. Mas já brigaram comigo, você tem que falar pelo menos um mês antes, por que você não me diz aí todas as falas que vão acontecer todos os meses, e a gente pode divulgar na newsletter da Leonardo e o mundo inteiro ficar sabendo? Eu falei, cara, porque não é assim, as conversas elas vão acontecendo, e de repente eu vou perder a oportunidade de organizar algo num mês X, porque eu já tinha me comprometido com fulano de tal, que já perdeu até o sentido quando chegou o mês X lá do final do ano, eu já nem lembro que a pessoa existe, né? Não é assim, né? Eu acredito na organicidade, e tive que brigar para ter essa liberdade mesmo, de poder, assim, de um dia para o outro, tipo, em 3 horas, 4 horas, falar, não faz sentido, organiza e divulga e pronto, vai. Né? São outros tempos, né? Assim, tem outras temporalidades. Não é, a gente é vivo, né? Eu acredito na organicidade do vivo, né? nessa ideia desses contrapontos muito rígidos, aí eu realmente não acredito. Voltando para o Miguel aí nesse tempo binário do relógio aí, quero mais que se exploda, né? Mas às vezes a gente tem que cumprir, né? Não tem horário de aula, né? Tem essas coisas todas, a gente marca às 10, tem que estar aqui às 10, mas mais por uma questão de carinho, acho, né? Tu tá falando do cuidado aí, mas um carinho com o outro, acho que é muito mais isso, né? Tem o compromisso de estar presente, porque a gente quer muito estar presente, porque, né, quer compartilhar, quer entender a perspectiva do outro, dos outros, e aí é muito mais por esse respeito, né?
do que por uma necessidade absurda de seguir as regras, né, de não ser considerado muito educado, muito, como fala, profissional, né, o profissionalismo, né, a qualidade também aí como crivo. Então, muito obrigada também a todos os colegas, os amigos aí do Grupo Realidades, tanto por me abrigarem também, né, e me fazerem sentir também tão bem, tão à vontade para construir essas propostas, quanto por compartilharem aí essas visões transgressoras e tão interessantes. Eu que agradeço, Clarissa, agradeço, Leona, todo mundo. O Márcio está com a mão levantada aqui, foi um prazer ouvi-lo, então manda ver, Márcio, obrigadão aí. Bom revê-lo também. Pois. Então, vou... Então, dar umas palavrinhas? Boa. Oi. Consegui o microfone, né? É isso aí. Você vai fazer um fechamento, então, Márcio, aí. Agora vai ser o fechamento. Fechamento? Não, é muita honra para mim, pelo amor de Deus. Não me deixam dessa. Não, perdão, mas assim, a tecnologia, essas questões técnicas acontecem com a gente. Se as máquinas vão dominar o futuro, então a gente está lascado de verdade, tá? Eu sou da tecnologia, eu não sou das artes, né? Sou da tecnologia. Então eu estou começando, eu estou fazendo um caminho inverso, acho que vocês estão fazendo, de vir das artes e procurando a tecnologia, no caso a informática. Eu estou fazendo o caminho inverso, né? Então, se a arte é discurso, então estou eu aqui tentando participar também do discurso, trazendo meus conhecimentos, vendo como é que eu vou utilizar nesse novo caminho. Gostei muito da apresentação, Rafael e Leona, foi ótimo. A gente conversou muito rápido naquele dia lá, não dava para falar tudo, mas não sabia que vocês tinham tanta coisa assim para apresentar. Valeu por dividir, valeu por compartilhar e obrigado por me receberem aqui nesse grupo aqui, só para a gente dialogar mais, acho que a gente tem bastante coisa para conversar e obrigado. Isso, obrigado a você. Eu venho do jornalismo, né? O jornalismo, a gente sai do jornalismo, mas o jornalismo não sai da gente. Então, tanto a verborragia quanto a questão que a Clarice falou antes de trazer referências, assim, para mim é meio automático, assim. Mas obrigado de novo você, obrigado a todo mundo aí por me acolher e vou fazer o máximo para estar presente quinta-feira que vem também. Então, pronto, a gente promete um cafezinho na quinta. Gosto. Tá bom? Eu só agradecer também, eu só agradecer aqui pela oportunidade de falar, e agradecer pela Clarissa, pelo convite, Rafael pela apresentação, eu achei ótimo o diálogo e tal, e também por todos os comentários, e, enfim, adorei o formato mesmo que as pressas, assim, eu acho, é a segunda ou terceira vez que eu vejo a Clarissa mediando, eu gosto, eu adoro, é bem mais orgânico mesmo, e, assim, pelo menos me sinto super à vontade aqui, e também o Grupo Realidade, que tem sido ótimo para pesquisa, enfim. Esse uso de relé nesses últimos trabalhos foi por causa do Nishidal que deu errado, só para dar o crédito também aqui ao Grupo Realidade. A gente agradece também a professora Silvia Laurentes, que não está presente, mas ela vai assistir a gravação, né, eu tenho certeza, e que vai trazer também a visão e os comentários aí breve, assim que voltar de Pirassununga, né? Então, a gente manda aí um abraço que vai ficar guardado para ela. Então, um beijo e vou fechar essa ligação e a gente pode fazer, Guilherme? Gente, tô maluca aí. Pode fazer, Miguel, colocar o link da própria chamada do Realidades, que a gente já faz a parte interna aí do grupo. Pode ser? Então, tchau e até breve. Obrigado, gente. Obrigado de novo. Obrigada. Vou interromper a gravação, tá, Rafael? Tá bom. Tem que ficar para não perder, né? Porque você já sai da live, pode perder, então parei de gravar.